Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do nosso querido e amado Fluminense. Sei que a expectativa está lá no alto, meu amigo, e é isso aí. Estamos aí esperançosos e trago para você informação sobre o time do Fluminense. O time aí praticamente escalado com dúvida, mas praticamente escalado. Vou te explicar. Bem legal o que eu ouvi aqui, me deu uma animada. Confesso pra você que deu uma animada. Mas antes, por favor, não se esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Não esquece também de se inscrever aqui no canal Hora do Flu. Se você ainda não está inscrito, se inscreva. Se você não sabe, confere. Porque nós estamos com quase 100 mil inscritos e falta você comigo. Vem, vem. Você é tricolor, apaixonado pela Flusão? Vem com a gente. Tamo junto. Olha só, pessoal, seguindo aqui firme e a informação que a gente tem sobre o Fluminense. Mas eu queria também destacar duas coisas antes da gente falar dessa escalação, tá? A primeira coisa é um vídeo de Gustavo Scarpa que começou a viralizar depois do jogo do Arias, né? Só para tu entender o contexto. Arias jogou, né, a última partida no Maracanã, a torcida fez protesto, teve lá as tricolores que rasgaram o cartaz, né? Então, arrebentou, né? E o Arias não conseguiu fazer nada no jogo, né? Totalmente ali inofensivo o Arias, né? E o Gustavo Scarpa comenta como que foi a experiência dele para enfrentar o Fluminense e isso explicaria um pouco do que o Arias sofreu com a torcida do Flusão, meu amigo. Dá uma olhada aqui. Todos os jogos contra o Fluminense para mim foram muito ruins, assim. Então, cara. Principalmente no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo até que mais de boa, mas todos os jogos contra o Fluminense foram uma carga, assim, emocional muito forte, sabe? Nossa, o último, então, e eu pensar, nossa, velho, tem oportunidade, tomara que eu faça um gol, né? Tá querendo muito fazer um gol, assim. Mas, sei lá, não fluía, mano, era um negócio, tipo, de louco. Especial. Tive uma saída estranha, e aí toda vez que eu joguei contra o Fluminense, as pernas, tipo, não estavam à vontade, sabe? É muito louco. Era tipo o final de Libertadores pra mim, todos os jogos. Galera, vocês têm noção do que é isso? O que a torcida... Agradecer ao Gabriel que postou lá no Twitter, né? O Cartola Tricolor. Um abraço pra ele postou lá no Twitter. E, cara, como é que pode, né? A força da torcida do Fluminense. Por isso que eu falo pra vocês o seguinte. Às vezes, o torcedor tricolor não sabe a força que tem. Eu tenho pra mim que quem demitiu o Zubeldia foi a torcida do Fluminense após o jogo, né? Foi o quê? Ele foi demitido que no jogo... Foi após o jogo do Vasco, não, né? Ah, gente, que teve... Quando a torcida começou a xingar o Mário. Aí, pra mim foi ali. Ali que foi demitido. Porque foi um troço ensurdecedor, assim. Então, a força da torcida do Fluminense é algo bizarro, tá? E tu viu no caso do Gustavo Scarpa, que ele fala que enfrentar o Fluminense no Maracanã, pra ele, é como final de Libertadores. Olha o nível disso. Olha o que o Fluminense transformou, né? Esse confronto de Gustavo Scarpa com o Fluminense. Tá lembrando que isso aqui era na época de Palmeiras, não mudou muita coisa, continua a mesma coisa, mas ele hoje está no Atlético Mineiro, tá? Mas eu quis trazer isso aqui para mostrar para você o poder que a torcida tem, a força que a gente tem, tá? Agora tu imagina quando a torcida abraça também, igual a gente fez no jogo contra o Palmeiras. Cara, não tem como, gente. Não tem como. A torcida do Fluminense, ela é diferenciada. E eu não falo isso por ser tricolor, mas por saber, por ver, né, cara? Por chegar lá no Maracanã e ver. Eu falo, cara, isso aqui é surreal. Mas vamos lá que a gente tem mais coisa pra trazer pra você, belezinha? Uma atualização rápida, tá, pessoal? A gente tinha a informação que o Igor Rabelo ia passar por um exame de imagem no domingo, tá? Mas não foi no domingo, né? No domingo ele ficou descansando e segundo o Wilson Forte do Central Fluminense, eu tô aqui no Netflu, trouxe que o exame acontece nesta segunda-feira. Então, o que a gente pode esperar é que daqui a pouco sai aí a informação da gravidade da lesão do Igor Rabelo. A gente está na expectativa para que não seja algo muito grave, né? Igor Rabelo que fez um jogo
muito diferente, um jogo muito bom contra o Palmeiras, né? E se mostrou ali útil pra caramba, então a gente espera para que ele venha ter, para que não tenha, né? A verdade é que não tem uma lesão, né, pessoal? É o que a gente torce. Show? Mas vamos lá para a provável escalação do Fluminense, segundo a galera do Lance, e tem explicações aqui. Galera, vamos lá, por parte, tá? Olha só. Segundo o Pedro Brandão, a estratégia do Marcão para o Fluminense é atacar o Independente Rivadavia sem se expor aos contra-ataques, tá? Ponto forte dos argentinos. A formação testada contra o Palmeiras foi pensando neste confronto e foi aprovada pela comissão. Com isso, o time segue o mesmo por enquanto. A única dúvida é a dupla de Thiago Silva. Bom, vamos lá. Então, só para você entender. Isso aqui me animou bastante, porque, segundo a apuração do Pedro Brandão do Lance, o jogo contra o Palmeiras foi também como um jogo teste para saber como que o Fluminense se posicionaria ou jogaria contra o Rivadavia na Argentina. Então, assim, todo mundo chegou na mesma conclusão, né? O Fluminense está totalmente aprovado, pô. Não tem como. A partida do Fluminense contra o Palmeiras foi uma partida que, sinceramente, já tinha muito tempo que a gente não via o Fluminense jogar daquele jeito, né? Então, primeiro ponto positivo, e por que essa informação aqui me animou, é muito nessa questão. O que a gente viu contra o Palmeiras, muito provavelmente a gente verá de novo, né, contra o Rivadavia. Aí aqui vem uma das questões que eu falei com vocês, e eu repito aqui, tá? Se o Fluminense jogar como jogou contra o Palmeiras, vai se classificar para as quartas de final da Libertadores da América. E isso aqui não é nenhum tipo de desmerecer o Rivadavia, né, ou valorizar muito a vitória do Palmeiras, mas é em relação a desempenho. O Fluminense desempenhou um futebol que já não joga há muito tempo. Eu me arrisco a dizer que a última vez que eu vi o Fluminense jogar como jogou contra o Palmeiras foi lá em 2023, enfim. 2024 foi um ano difícil, 2025, né, também, né, o jeito de Zubeldia de jogar, né? O Mano sai, depois vem o Zubeldia, e esse jeito pragmático da gente não sabe o que é. Agora, meus amigos, surge um Fluminense muito parecido com um Fluminense que já nos deu muita alegria com o título da Libertadores. Fluminense com toque de bola, Fluminense com aproximação, Fluminense, né, atacando pela esquerda, atacando pela direita, atacando pelo meio, né? Assim, os jogadores se movimentando, se aproximando. Cara, muito bom a partida do Fluminense contra o Palmeiras. Então, assim, eu repito aqui. Então, pessoal, é claro que o futebol, ele né, mano, cada jogo é um jogo, cara. Eu sei disso. Mas, assim, só o fato da gente pensar que o que o Marcão pensou pro jogo contra o Palmeiras já era pensando contra o Rivadavia, mostra que existe um trabalho que está sendo feito e esse trabalho está sendo evoluído. Você entende isso também? Porque, assim, o que ele vai fazer contra o Rivadavia, a gente já viu contra o Palmeiras. Então, o que a gente precisa melhorar é fazer com que o que deu certo contra o Palmeiras dê certo contra o Rivadavia. Um dos pontos que é muito importante, que foi falado aqui pelo Pedro Brandão, é que o Fluminense quer atacar o Rivadavia sem dar espaço para contra-ataque, que é um dos grandes pontos do Rivadavia. Mas, gente, esse também é um dos grandes pontos do Palmeiras, tá? O Palmeiras, galera, é um time que joga de todo jeito, né? Joga com a bola no pé, joga sem a bola também. Mas, gente, os contra-ataques do Palmeiras são perigosíssimos. É muito perigoso. É um time muito mortal, né? É um time que pune muito seus erros. Então, assim, o Fluminense, cara, fez tudo o que tinha que fazer. Ah, deu um pouco de espaço pro Palmeiras? Deu. Por quê? Que aí é uma coisa que a gente precisa entender. Não existe um time que ataque e esse time que tá atacando ele não dê espaço. Porque ou tu ataca e dá espaço, ou você não ataca e não dá espaço. Não existe meio termo. Tem gente que fica assim, não, o Fluminense vai procurar atacar muito e mesmo assim ser super defensivo. Isso não existe esse time. Esse time não existe. Se esse time existisse, ele seria campeão de tudo, de todas as coisas, ao restante da eternidade. Por quê, gente? A graça do futebol é essa, né? Aquele que tem a posse, aquele que sobe suas linhas, aquele que ataca, ele tá abrindo mão de uma coisa
pra ter outra. E o futebol é assim. Você quer atacar, você vai ter que abrir mão um pouco da defesa. Você quer defender muito, então tu vai abrir mão do ataque. Gente, isso é o normal, isso é o yin yang, é o centro do que é futebol. Não existe esse time que vai atacar e vai defender muito e vai atacar demais. O que pode acontecer é um Fluminense que suba as suas linhas contra o Rivadavia, jogue com a bola e jogue com perde e pressiona. Que perdeu a bola, vai pressionar ali. Mas se os caras acertarem o troque de passe rápido e sair nas costas de alguém, vai cair na cara do gol. Isso aí vai acontecer. Esse é um estilo de jogo. Sabe? Esse estilo que dá muito bônus, né? Você tem um time com a bola, você tem um time que tem aproximação, você tem um time que cria muitas oportunidades, você tem um time que faz muitos gols. Então, assim, isso, né? Um time que faz o adversário sofrer bastante, né? Que empurra o adversário, né? Aí, né? Assim, pra sua defesa. Só que, cara, esse mesmo estilo, se você errar, esquece. Você não pode errar, independente de alguns pontos, né? Ali, você tá com o volante vai perder a bola no meio de campo? Acabou. Acabou, pô. O atacante sai na cara do gol, né? O zagueiro vai sair bola e sai errado, toca errado no pé do adversário? Acabou. O time tá todo projetado pra frente, né? Então, isso é natural. Agora, se a aplicação do Fluminense conseguir ser igual à aplicação que foi no jogo contra o Palmeiras, é vitória, pô. É vitória. Gente, o Fluminense é melhor do que o Rivadavia. Eu olho, assim, algumas análises e eu fico assim... Não é porque o Fluminense vem de um histórico, uma sequência muito ruim, que a verdade deixa de ser verdade. Mas o Fluminense, no papel, ele é um dos melhores times de toda a chave que a gente tá. Então, assim, se jogar o que é pra jogar, o que a gente precisa que jogue, o que a gente quer que jogue, o Fluminense é melhor que o Rivadavia. Agora, se o Fluminense voltar a jogar aquela bolinha esquisita que tava jogando na época de Zubeldia, aí não vai ganhar de ninguém, né? Nem só do Rivadavia, não. É do Remo contra o Maracanã, não ganha também. Mas também é aquilo, se jogar como jogou contra o Palmeiras, não perde, eu acho, pra ninguém, não. Dificilmente o Fluminense perde. Porque, cara, foi uma aplicação, foi um jogo perfeito. Agora, o Fluminense vai conseguir aplicar a mesma coisa? Não dá pra saber. Mas só de ter a intenção e estar trabalhando para fazer algo que já deu certo, já me deixa animado. Diferente de Zubeldia, que viu o negócio dando errado e ele continuava dando errado. Tá dando errado, não tem problema. Tá dando errado, não tem problema. Tá dando errado, deixa assim. Tá dando errado, deixa assim. Né? O Marcão não tá trabalhando desse jeito. Que bom. Então a provável escalação, pessoal, é Fábio no gol, Guga na lateral direita. Jogou muito o Guga. O Guga jogou demais. Aí Thiago Silva e o certo é Thiago Silva. Agora, quem vai ser a dúvida, a dupla dele, o Pedro não soube trazer, né? Aí tem o René na lateral esquerda, Martinelli, Hércules, Ganso, perfeito. Perfeito, Ganso tem que ser titular nesse time. E Soteldo, Canóbio e Hulk. Então, assim, o Soteldo que deu certo... É porque, gente, os pontos do Fluminense não estão dando certo, né? Então, assim, o Canóbio deu assistência, né? O Soteldo foi muito participativo. Acho que falta pro Soteldo... Driblou uma vez... Cara, continua a jogada. Vai na linha do fundo, faz o cruzamento. Porque o Soteldo driblou uma vez. Aí ele vira o mesmo cara que já tinha driblado, ele dribla aquele cara de novo. Aí ele volta e dribla aquele cara de novo. Não, então, assim, não precisa, Soteldo, você driblar o mesmo cara 3 vezes. Você pode, driblou, vai e define. Ou dá o passe, ou faz um cruzamento, ou chuta no gol, ou sabe? Então, assim, é muito drible, muito drible, muito drible. Então ele precisa de ser mais objetivo, tá bom? Mas é um dos caras que vem tentando alguma coisa. E a dúvida aqui, pessoal, é entre Freitas e Midjan ou Inácio, tá? Cara, aí é aquilo que eu falo pra vocês. Eu iria de Julián Midjan. Por quê, Thiago? Porque ele é um bom zagueiro, que já estava muito bem antes da lesão, e ele tem tudo para ser a melhor dupla de zaga pro Thiago Silva, é canhoto, tem boa saída de bola, marca bem no alto. Cara, o Thiago Silva ainda vai dar um jeitinho nele ainda melhor. Eu iria de Julián Midjan. Mas eu entendo também que o Inácio vive por um bom momento. Freitas não. Eu acho que o Freitas é opção no banco. Tá? Freitas é opção no banco, como o James, opção no banco também. E a última opção, porque o James está horrível. O James hoje é pior que o Freitas. Mas assim,
A dupla de zaga que, se o Marcão quer acertar mesmo, saiu a escalação, dupla de zaga, Thiago Silva e Julián Midian. Aí eu falo, pô, cara, o Marcão veio pra ganhar mesmo, o Marcão veio pra realmente escalar o que tem de melhor. Porque mesmo com o grande momento que o Inácio estava vivendo e realmente fazendo grandes partidas, ele é destro. Então seria bom um cara canhoto ali, que é o caso do Julián Midian, tá? Então assim, essa notícia do lance me deixou bem animado, sendo bem honesto. Eu acho que tem que repetir o time mesmo. A tendência é melhorar, porque fez um grandíssimo jogo contra o Palmeiras. E a tendência, né, é que o Fluminense continue melhorando. Pelo menos é isso que a gente torce, é isso que a gente quer. Show de bola? Mas é isso. Um beijo no seu coração. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Não fiquem preocupados com o meu olho aqui, tá? Recebi alguns comentários de vocês. Eu nem sei o que é isso. Se não passar, eu vou ao médico, tá bom? Não sei se é pressão alta. Às vezes pressão alta faz isso. Mas tô bem, gente. Eu tô ótimo. Tô sem língua Fluminense, tá? Mas se partir também, não tem problema, tá? Um beijo pra quem fica. Eu vou pro céu. Nossa, minha esposa vê essa parte, morri de ódio. Beijo, gente. Forte abraço, saudações colores, quem tudo bem, tchau, pessoal.